Abrindo, Jaque. Abriu aí para vocês? Beleza. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu passar vocês aqui para cima, porque... Aí. Pessoal, então, como eu já tinha mandado, né, lá no grupo, hoje nós vamos falar de consciência e caráter, e consciência e responsabilidade. E eu achei interessante, eu até falei com a Karina, né, que o que eu falei no sábado, na nossa reunião de sábado, tem tudo a ver com o que a gente vai comentar, é como se fosse uma preparação. A espiritualidade é fantástica, né? A gente sabe que nada é por acaso e que as coisas chegam para a gente e ela nos encaminha tudo que a gente precisa realmente, né? A nossa necessidade, ela realmente sabe o que a gente precisa. Então, eu peguei como introdução para falar de caráter, na visão de Joana, né? E que não tem como não ser a visão nossa, não tem como você separar, ela tem a capacidade de aprofundar, né? Ela toca mesmo na ferida de uma forma suave e verdadeira e real. Então, ela fala: a eleição dos valores ético-morais e a identificação dos objetivos da vida, bem como a seleção das qualidades que estabelecem os critérios formadores do ser, caracterizam o surgimento da consciência. Então, olha que interessante, a consciência, né, ela se caracteriza pelos critérios formadores do ser. Quais são esses critérios, né? Quais são os nossos objetivos da vida, né? E quais são esses valores ético-morais? Então, vamos começar lá na escolha desses valores. O que é ética e o que é moral? Interessante que, etimologicamente, ética e moral, elas têm o mesmo significado. Moral vem do latim mores. E ética vem do grego ethos. Mas os dois, né, as duas palavras significam costume. Então, eu achei isso interessante. E eu fiz até aqui uma seleção, assim, o que seriam esses objetivos da vida, né? Até coloquei lá, eu achei interessante, Aristóteles dizia que o objetivo da vida é ser feliz. O principal objetivo é ser feliz. Então, como é que a gente vai ser feliz, né? Coloquei assim, olha, o nosso sustento é um objetivo, o autoconhecimento é um objetivo, a percepção dos fatos ao nosso redor. Os fatos se alteram. Por quê? O meu costume de hoje não é o mesmo costume que eu tinha na infância ou na adolescência. Os meus objetivos de hoje são diferentes dos objetivos que eu tive há algum tempo, né? A questão da maturidade. Então, isso tudo é formador de consciência. Então, nós temos aqui a questão da solidariedade, né? A caridade, a piedade, a amizade, que hoje, né, eu falo por mim, eu acredito que todos aqui, a gente percebe que isso é muito mais, nós somos muito mais conscientes de tudo isso. Como a Verinha falou, né, na oração, é que a gente tome cuidado em como tratar o outro. Né? Quando a gente está na adolescência, é uma rebeldia, às vezes sem causa, pelo menos aparente, né? A gente quer curtir, a gente leva o negócio meio no peito, né? Tem todo o tempo do mundo, e de repente a gente chega aos 50, aos 60, passa, nosso tempo voou e eu não vi.
né? Então, quando a gente fala, olha, aproveita para os mais jovens, aproveita porque é rápido, né? Esse tempo é rápido, então vamos aproveitar para a gente aprender. E Joana vem, né, e nos coloca isso de uma forma consciente, né, real, verdadeira. E ela continua falando, né? A sua vigência, ou seja, o surgimento da consciência, a sua vigência e desenvolvimento decorrem dos episódios que se repetem. Aqui fica muito clara a questão do hábito, né? Os hábitos que a gente tem, né? Esses hábitos, um hábito que eu tinha, por exemplo, antigo, e eu tenho que levar em consideração, a gente tem que acreditar, né? E hoje a gente tem consciência disso, de que os hábitos velhos do homem velho, né, que a gente traz, que a gente carrega em nosso espírito, em nosso perispírito, né, a gente tem a obrigação de melhorar no nosso espírito. Para a gente sair daquela horizontalidade, para a gente começar a subir os degraus, por menor que seja o passo, mas que ele seja ascendente, né? E para isso, produzir a fixação das conquistas encarregadas de incrementar o progresso do espírito. Então, as nossas escolhas, o nosso autoconhecimento, como eu me relaciono com alguém, isso tudo é a base do nosso caráter. Então, quando eu estou formando, quando eu estou estruturando o meu caráter através dos valores que me foram colocados, os valores que eu aprendi, aquilo que eu, muitas vezes, sozinho, quando eu falo eu estou falando de nós, do eu de cada um, tá? Então, aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida, que a gente carrega o aprendizado dos nossos ancestrais, a gente traz a nossa bagagem, né? Bagagem hereditária, histórica, que são as estruturas atávicas, né? Então, Joana, ela fala, encarregados de incrementar o progresso do espírito, sem demorados estágios nas províncias do sofrimento, que é legado da ignorância. Então, quando ela chama de ignorância, não é uma pessoa que não tem inteligência nem nada disso, né? É aquela pessoa com o sentido ainda sem conhecimento, sem consciência de que ele é um ser, de que ele é um espírito. Então, ela chama de consciência isso aí, né? De ignorância. Você ainda não tem lá no iniciozinho, né? Então, estágios da província. Quer dizer, você tem que trabalhar para o seu melhoramento, para o progresso do seu espírito, né? E você tem que sair de onde? Você tem que sair do seu lugar comum, da sua zona de conforto, daquilo, como eu disse no sábado, eu vou repetir aqui, está ruim, mas está bom. Não está, não. Né? Se está ruim, vamos melhorar, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar. Então, seguindo aí o que Joana nos fala, eu achei muito interessante, que tem tudo a ver, né, com o que a gente vem falando já há tanto tempo. Pensamentos viram ações. Opções viram hábitos. Olha o hábito aí, a repetição, né? Hábitos viram caráter. E o caráter vira o seu destino. Quem escreveu isso aí foi James Hunter. James Hunter é autor daquele livro O Monge e... esqueci agora. O Monge... Fugiu agora. Fala sobre liderança. Esqueci o nome do livro, tá? Eu sempre esqueço alguma coisa. Então, vamos lá. A diferença aqui, ética e caráter. Ética, olha que interessante. Ética é aquilo que você faz quando as pessoas estão te vendo fazer. E caráter é aquilo que você faz quando não tem ninguém vendo. Então, é aquele momento em que a ética, você põe ou não uma máscara, né? Você pode pôr ou não. O caráter, não. O caráter é você com você mesmo. Então, aquilo ali que você aprendeu, se você realmente
tem essa maturidade, né? Você tem uma formação moral, você é honesto com você e com o outro, você respeita o outro, né? Esse conjunto de qualidades aí, sendo boas ou más, né? O outro, de repente, pode não ser uma pessoa tão boa, mas você respeita, né? Ele está no caminho de aprendizagem. Cada um tem o seu caminho de aprendizagem. Então, aquilo que você faz quando não tem ninguém vendo é o que você é, né? Então, vamos lá. Aqui, caráter, coloquei formação moral, que está no dicionário, né? Honestidade, pessoa de caráter. Conjunto de qualidades boas ou más que distingue uma pessoa, um povo, traço distintivo ou distinto, o caráter do povo brasileiro. O povo brasileiro tem um jeito de ser, o povo, países da Europa tem outro jeito de ser, da África tem outro, e assim por diante. Caracterização do próprio sujeito, a sua índole, o seu temperamento e a sua personalidade. Eu quero acrescentar aqui também a questão da palavra moral, né? Na língua portuguesa, sempre tem uma dúvida muito grande em termos que nós temos o moral e a moral, né? Então, quando a gente fala a moral, né? A moral é quando você vai falar sobre as normas de conduta, né? São as características, vamos dizer assim, ó, ninguém entendeu qual é a moral da história, qual é a mensagem que essa história está passando. Então, é a moral da história. O moral nada mais é do que ânimo, né? Assim, o que, nossa, eu não sei por onde anda, né? O seu moral está tão baixo, quer dizer, o seu ânimo está tão baixo, você está tão desanimado, né? É o estado de espírito. E quando a gente vai falar aqui, Joana, quando ela fala a questão moral, nós temos aqui gênero, né? Nós temos um substantivo de 2 gêneros. Você pode ter o moral ou a moral. Você tem os dois, ela faz referência, usa a palavra moral, utilizando as 2 formas, né? Estado de espírito ou a sua conduta, o seu caráter mesmo. Eu queria acrescentar isso, que eu achei muito importante colocar isso aí, tá? Então, vamos lá. Joana, nela fala que toda realização, né, quando você tem uma atitude, você vai pensar sobre ela, você sente, você cultiva, né? Você está imprimindo memória em você. E essa memória são as impressões que você vai deixar registrado no seu espírito. E você precisa de quê? Você precisa de se preocupar. Ela fala se preocupar no bom sentido, tá? Com as suas emoções, né? Você tem que alimentar em você novas emoções ou novas compreensões, novas formas de analisar, né? De perceber o outro, de se perceber ao longo da vida, como você está, como você se coloca. Você está fazendo por onde se melhorar? Você está fazendo algo que melhore você e o seu entorno? O que você está percebendo, né? Como você está vendo os acontecimentos? Você vê só o aspecto negativo ou você vê também aspectos positivos, né? Então, a gente precisa guardar memórias ou renovar as nossas memórias para tirar das nossas memórias o que Joana chama de estágio de primitivismo do instinto, né? Nós temos que renovar, nós temos que contribuir, perceber a vida de uma forma mais amena, não tão rebelde, não tão agressivo, que são os velhos hábitos, né? Esses velhos hábitos, a gente pode dizer aí que são medos, né? Um pessimismo, aquele pessimismo, tá sempre aquela pessoa que você conversa, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, mas ela tá sempre reclamando, nada tá bom, nada serve, o dia já começou ruim,
E uma atitude legal, ela valoriza muito um fato que foi ruim, para ela passa a ser 99% de valor ter. E um fato positivo passa a ter 1%, quer dizer, para ela não valeu nada. E outras pessoas que um fato positivo, 99%, e um fato negativo, 1%. Né? Então, a partir do momento que a gente não se acomoda com esses flagelos, que são coisas naturais da vida da gente, que a gente leva no dia a dia, as tristezas do dia a dia, a gente começar a perceber que as coisas boas, elas estão aí, assim como as coisas ruins também, né? Qual que pesa mais? O que está na balança para você? O que um fato, uma notícia triste tirou o seu moral? Né? Uma notícia triste aumentou a sua moral? Fez fortalecer o seu caráter? Né? Então, assim, a gente começar a perceber isso aí, né? E que, geralmente, nós, né? A gente tem, ela fala, a gente passa ligeiramente pela alegria. Então, a alegria, ela é como, ela se esvai. E o tormento, o flagelo fica ali. Aquela coisa maçante, martirizando a gente, né? Então, ela vem que, de novo, ela fala que essa percepção da beleza e da luz entrega-se aos caprichos da rebeldia. E como ela fala que a rebeldia é a filha dileta do egoísmo insatisfeito, né? Sempre voltando para dentro da gente. Dentro de nós temos as respostas, né? Nós sabemos, a nossa intuição, ela não falha, né? A nossa intuição, ela grita. E eu acho, sabe, que as mulheres, de uma forma diferente, não sei, né? Não sou homem, o César pode até dizer depois para nós, mas a mulher, ela tem uma intuição muito mais aguçada do que o homem, o sexo masculino. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem uma... Não sei se é porque a gente é mãe ou a gente está preparado, né? A gente pode ser mãe. Não sei, mas eu sinto isso. E um dia, eu conversando até com a minha terapeuta, eu falei assim, nossa, a minha intuição, ela está explodindo. Porque a minha intuição, as coisas, assim, meu Deus, aquilo me vem de uma facilidade. Eu falo, gente, de onde veio isso? Eu falei assim, veio de dentro de mim, né? Veio de mim, veio da espiritualidade, vem dessa abertura minha, né? Que eu estou tirando a viseira, né? Eu não sou mais o burrinho de presépio, né? A vaquinha lá com aquela viseira, eu estou aumentando, ou pelo menos eu estou tentando, né? Estou falando, olha, isso não é legal, ou eu preciso melhorar, eu estou sendo sincera comigo, estou sendo mais sincera comigo e com os outros, né? Então, Joana vem e fala, a criatura ignora os sacrifícios investidos. Olha, isso vem, né? Quais são esses sacrifícios investidos? A gente lembra, isso nos remete, ou pelo menos me remeteu, aos nossos ancestrais. Né? O que os nossos ancestrais passaram, viveram, para que a gente chegasse aqui, para que a gente tivesse essa vida que nós temos. Vida fácil ou difícil, mas nós estamos aqui, né? Nós nascemos, nós estamos aqui respirando. Esse ar é de graça, né? Nós não pagamos pelo ar, nós não pagamos por caminhar, né? Nós estamos aí circulando em movimento, né? Então, os sacrifícios investidos ou que sentem quem lá se encontra estabelecendo o conceito de felicidade conforme pensa que as outras usufruem. Então, olha aqui, né? Se eu tenho aquela ideia, eu sou infeliz, né? Tudo para mim dá errado. O fulano, para ele a vida tudo dá certo. O cara às vezes não tem nem um emprego direito, não, e tem uma vida tranquila. Nossa, aquele cara passa tanta dificuldade, eu não passo tanto. Por que eu sou tão infeliz? Por que as coisas, né, não acontecem para mim? Então,
aquela ideia, né, de que tudo para mim dá errado, é um vitimismo sem fim, né? A pessoa não se vê merecedora de felicidade. Aí vem Aristóteles e nos fala, né? Ele já falava, nós viemos, o nosso objetivo é ser feliz. Só que para ser feliz a gente tem um longo caminho, né? A gente tem que caminhar muito. Eu tenho que fazer por onde merecer o amor que eu tenho dentro de mim, de fazer o meu coração palpitar de forma mais leve, né? Mais incondicional, imparcial, amar o outro apesar de... E é fácil? Não. Mas são os nossos desafios, né? Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que sair do tá ruim, mas tá bom. A gente tem que sair para o tá ruim, então não tá bom. Então vamos lá, vamos melhorar, né? E Joana vem e fala também, aprisiona-se aos atavismos, ou seja, aquilo que está enraizado, aquilo que criou raiz dentro de mim. Esse é o homem velho. Eu tenho que renovar, são os meus velhos hábitos. Se eu, quando a gente fala, a gente fica batendo na mesma tecla, vamos tirar essa lição como proveito, né? Como proveito essa lição, invertendo também dá na mesma. Por quê? Eu preciso da repetição. Da mesma forma que eu criei raízes do mal, né? Da zona de conforto, eu posso criar raízes repetindo hábitos positivos. Então, a repetição aqui tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Então, eu vou repetir aquilo que eu trago dentro de mim. Se não está bom, eu tenho que fazer a coisa melhorar, né? Para quê? Para me libertar, né, dos velhos hábitos, para encerrar toda essa agonia, né? Esse cansaço interno de estar sempre batendo. Olha, que é encarnação, reencarnação atrás de reencarnação, encarnação atrás de encarnação, fazendo as mesmas coisas. Chega um momento que cansa, fala, não, o meu espírito, ele me intui, fala, olha, você vem fazendo isso há milênios, muda, vira o disco, tira essa agulha e passa para outra, né? Vamos mudar. E ela fala, aprisiona-se aos atavismos dos quais se deveria libertar e cerra as possibilidades que lhe facultam os voos mais altos do sentimento e da razão. Para Joana, dentro da nossa doutrina, sentimento é o aspecto racional, né? A gente tem isso. A alternativa da desdita e a perturbação da consciência torna-se inevitável, gerando comportamento que conduz à alienação. Então, se eu tenho esse comportamento repetitivo, esse velho ainda insistindo em fazer valer, eu tenho que cortar laços com isso. E isso é aos poucos, né? Isso vai acontecendo. E todos nós passamos pelos mesmos caminhos. E a gente vai passando, e à medida que a gente vai se permitindo, se abrindo, se conhecendo, entrando um pouco mais dentro da gente, a gente vai tomando mais consciência, né? A consciência é uma conquista iluminativa. Olha, Joana, ela fala isso assim, né, claramente. A consciência é uma conquista de iluminação. Então, se eu tenho consciência, vai me abrindo. Eu vou sair do fundo da caverna, eu vou ver a luz do sol lá fora. E a gente precisa, né, preservar e criar um esforço para estabelecer, para a gente ter uma maior consciência, porque quanto mais consciência eu tenho, maior será o meu caráter, ou melhor será o meu caráter. Então, é uma questão de qualidade, não de quantidade, né? Aí ela vem, os testes, ou seja, as experiências vividas promovem ou estacionam as aprendizagens.
né? Esses testes, que são as nossas experiências vividas, eles vão criar novos padrões de aprendizagem para nós. Novas perguntas, novos hábitos, né? Hábitos saudáveis. E se eu continuar estacionado, eu vou continuar na zona de conforto e eu vou continuar com os velhos hábitos. O comportamento em cada teste oferece promoção ou estacionamento indispensável à fixação da aprendizagem. Eu até coloquei aqui a raiva e o barco vazio. Hoje eu recebi um vídeo que eu achei um vídeo. Achei muito interessante. Um monge, essa questão aí da fixação, da repetição dos hábitos, né? Um monge em um barco e ele meditando com os olhos fechados dentro desse barco. E aquele lago sereno, ele estava em paz. De repente, ele escuta e ele percebe que um outro barco bate no barco dele. Aí, quando ele bate, ele já alimenta dentro dele uma raiva, né? E ele já fala, nossa, mas eu vou xingar demais esse barqueiro. Quando ele olha, o barco que bateu nele era um barco que estava à deriva, estava vazio. Aí ele pensa, puxa vida, eu achei que a raiva, que eu já tinha eliminado, extirpado de mim a raiva, mas não. Um simples barco vazio foi o suficiente para incitar essa raiva dentro de mim novamente. Então, o que eu preciso? Eu preciso lá repetir, eu preciso fixar essa aprendizagem, né? E é assim que Deus faz com a gente, né? Ele manda, eu peço tranquilidade, ele manda turbulência para me testar. Por quê? Porque só assim eu vou conseguir, né? Nós vamos conseguir fixar essa aprendizagem da paciência, do amor, da piedade, né? Essa é a lei do progresso. Isso é lei do progresso, né? Ela é impessoal e ela é pessoal e intransferível. Essa lei é minha. O meu progresso é diferente do progresso de cada um de nós aqui, de cada um com quem eu convivo. Às vezes, os mais novos têm um progresso muito maior do que eu. Eles me ensinam muito mais do que eu a eles, né? A aprendizagem é muito maior. Isso é a lei da justiça, né? Da equanimidade. O que é equanimidade? É imparcialidade, né? Não se altera, quando você é equânime, você não se altera em qualquer situação. Então, esse monge, né? Ele se alterou. E quando cada um, né, voltando aqui, cada um ascende, ou seja, sobe, melhora, cresce, cria sua consciência ao longo da vida diferente, cada um é cada um. Eu tenho um sobrinho que fala assim, cada um é cada um, né? Não tem ninguém igual no mundo. A gente pode, né, os sacrifícios, eu aprendo, né, com os sacrifícios que a vida me dá de uma forma e outros aprendem de outro jeito. Às vezes são mais leves, outros mais pesados. E Joana termina essa primeira parte com conselhos. Eu achei isso tão interessante, esses conselhos de Joana. O que ela fala? Para que a gente, né, reforce esses novos hábitos, melhore a nossa consciência, a nossa capacidade de percepção do outro e de nós mesmos, o que ela fala? Fixa nos painéis da memória os teus momentos de júbilo, né? Os teus momentos de pequenos, por menores que sejam, momentos de graça, de glória, emoções que te fazem sentir bem, te fazem feliz, né? Estímulo para novas conquistas. Esquece os insucessos. A gente tem uma tendência a achar, eu não consegui isso, né? Já pensou se o Thomas Edison, né? Que se ele tivesse desistido num primeiro insucesso, né? E aí, o que seria? Como que ficaria? Gente, está travado?
Não, né? O bem não necessita de estardalhaço. Então, quando você faz o que faz a sua mão direita, a mão esquerda não precisa saber, né? O bem, ele não precisa ser provado nem comprovado. Você faz e pronto, né? Não bloqueie as áreas de desenvolvimento da consciência. Elas são formadoras do nosso caráter, que é a linha mestra de conduta para a vida. Então, o que é a linha mestra de conduta para a vida? Né? É o desenvolvimento da consciência. Necessitas levar adiante os planos bons. Tome decisões conscientes, né? E o esforço para alcançar novas metas evolutivas desenvolve o caráter moral. São os planos de triunfo. O caráter saudável, disciplinado e responsável define o homem de bem. Planos bons de desenvolvimento moral e espiritual, já registrado pela tua consciência. Porque nós temos esses registros, né? Nós temos essa consciência do que é bom, porque a nossa vida, o nosso andar, né? A nossa carruagem, ela sabe o caminho também, ela conhece o caminho do bem. Às vezes a gente é que insiste em não segui-lo. A gente insiste em manter para o caminho do conforto, né? Da nossa zona de conforto. Não destrégua a indolência, ou seja, a insensibilidade. Olha que interessante isso, né? Não aceite, né, que os fatos ao seu redor ou que a sua dor lhe seja indiferente. Nós temos que alimentar esse caráter benigno nosso. Não te apoies em evasivas ou justificativas irrelevantes. Identificado o dever. Faze da tua existência terrestre um patrimônio de eternas bênçãos. Esse pedacinho eu peguei lá do capítulo de dever. Faze da tua existência terrestre um patrimônio de eternas bênçãos. Acorre a ele e executa. É nosso dever. O dever é a lei da vida, né? O dever. Nós temos esse dever de nos preservar, de preservar os nossos, de sermos melhores. Eu até coloquei aqui como, né, Coríntios, né? Se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, que eu faça tudo, né, com amor, que eu tome iniciativas a partir da minha imparcialidade. Aí vem o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos, na questão 674, ele fala a necessidade do trabalho é lei da natureza, porque Joana, o que ela fala aqui, é um trabalho constante, permanente, não destrégua, né, a indolência, não dê trégua, não deixe que se enraize ainda mais os planos, a sua zona de conforto, que é o mal. Faça alguma coisa, né? Frutifique. Então, o que a espiritualidade fala para Kardec? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e o gozo. Mas aqui, quando ela fala, né, quando a espiritualidade diz, constitui uma necessidade, que seja uma necessidade útil, né? Então, quando ele fala a civilização obriga o homem a trabalhar mais, ele está querendo dizer que a civilização, de uma certa forma, né? De uma certa forma, não, ela faz isso, né? Ela deturpa, né? Ela meio que deturpa e aproveita da lei divina para impor a ideia, aí nós temos o aspecto do materialismo, né? O materialismo aqui presente. É como a sociedade, de uma certa forma, para poder dominar tudo em torno do poder, né? O homem perde, de uma certa forma, a noção da importância e dos limites do trabalho. E o que é um trabalho útil? Ô, Matheus, por favor. E o que é o trabalho útil, por exemplo?
fazer uma comida com tempo, uma comida gostosa, com tempo, não aquela coisa corrida, né? Esse não é um trabalho útil. Quando você vai se preparar, né, para ir trabalhar, você se prepara, você faz um belo café da manhã, aquela correria, aquele negócio, aquilo ali não é um trabalho útil. Então, o trabalho útil são os pequenos detalhes do dia a dia, né? São sem afobação, né? Sem ultrapassar os limites, né? Sempre dentro do limite, né? Nunca com caráter exploratório nem de subjugo, né? Sem dominar, sem querer dominar alguém. E assim Joana nos passa para a questão da consciência e responsabilidade. Eu até peguei aqui, até foi em homenagem à Karina, né? Que ela adora o reizinho aí, né? Então, o surgimento da responsabilidade em torno dos atos morais constitui um patrimônio de incontestável significado, auxiliando na escolha dos programas e das realizações mais propícias à harmonia e à saúde integral. Então, a saúde integral é o nosso princípio básico, né? Nós vivemos para atingir a luz. A luz é a nossa saúde. A luz é o nosso princípio básico. Nós somos dela e precisamos voltar para ela, né? Nós ainda estamos no caminhar, né? Nós estamos à procura ainda desse processo, nós estamos a caminho desse processo iluminativo. Então, Joana fala, a responsabilidade é a manifestação evidente da aquisição de consciência. A partir do momento que temos consciência do nosso papel, que temos um pouco mais de consciência do nosso caminhar, ajudar, da nossa caridade, de a mão direita não saber o que faz a mão esquerda. Se você tem um caráter de humildade e de preciso aprender mais, porque eu preciso melhorar também o mundo ao meu redor, isso é responsabilidade, né? A nossa responsabilidade ela se torna muito maior. O ato de pensar, olha que interessante, nem sempre faculta a visão correta. Então, simplesmente o pensar não quer dizer que você tem responsabilidade. Que às vezes você tem o fato de pensar, o seu pensamento, às vezes, ele te leva para lugares não tão bons, né? Então, que eu tome cuidado com o meu pensar. Lá no início, né, nós falamos, nossos pensamentos se transformam em ações. Então, se o meu pensamento se transforma em ação, é responsabilidade minha pensar da melhor forma, caminhar, purificar, limpar, né? Bloquear os maus, não puxar a cadeira para o pensamento ruim, né? Pensar coisas melhores. Esta se alicerça no discernimento dos objetivos. Olha como Joana, ela vai, né, puxando a linha, ela vai dando corda, igual uma pipa, né? Ela vai dando corda. Mas aí, quando você dá corda, você vê que aquela corda, você precisa daquele pedacinho ali, você dá uma puxada nela para alçar voo. É igual uma pipa mesmo. Dos objetivos da existência terrestre. Então, discernimento, que eu meço, né, a água com fubá, que eu tempere, que eu não coloque tanto sal na comida, que eu coloque menos, né? Que eu beba um pouco mais de água, que eu me hidrate mais, porque se eu sentir sede, meu corpo tá faltando água nele, propelindo o ser às ações enobrecedoras em clima de dignificação. Então, que eu me torne, a minha responsabilidade vai me tornar digna de mim, digna do meu espírito, de melhoramento do meu próprio espírito, de me fazer ver melhor ao meu redor, assim como ver melhor a mim mesma. Então, vamos lá. Aqui, nesse capítulo, é quase que uma leitura de tudo, porque eu achei esse tão
Sabe aquela, quando você vai lendo e você fala assim, nossa, mas é tudo tão importante. Não é, Vera? É tudo tão importante, não tem como você eliminar, né? E de uma certa forma, é um pouco meio repetitivo, mas é um repetitivo que acaba te acrescentando um tanto de coisa, né? A responsabilidade faculta o direcionamento dos deveres. Olha, né? Ela vai te levar ao dever. Quanto mais responsabilidade você tem, maior será o seu dever de se permanecer, pelo menos naquela, né? Naquela responsabilidade, de manter aquele grau de responsabilidade que você atingiu. Se você precisa voltar, então repita os seus hábitos, os bons hábitos, né? Elegendo aqueles que são essenciais. Olha, separa o joio do trigo. Vamos separar o que é trigo, o que é joio. Outro dia eu achei interessante um cara explicando como é que você separa o joio do trigo. Fala que o trigo, você aperta na mão, ele se mantém. O joio, se você aperta, ele esfarela. Olha que interessante, né? Porque eles são muito parecidos, né? Eles têm a mesma estrutura e que são essenciais, em detrimento dos que aparentam benefício e não passam de suporte para mascarar a ilusão e o gozo. Então, é aí, é separar o joio do trigo. Se você pega o joio achando que é trigo, você vai insistir naquilo ali, ele vai esfarelar, mas você está lá, achando que, não, isso aqui é trigo, né? Isso aqui eu vou continuar aqui porque está dando certo. Nada disso. Então, isso você está mascarando, né? E quem está sofrendo somos nós mesmos. A máscara é para nós, né? A criatura responsável discerne o que realizar e como executá-lo. Então, o que, como, por quê, com qual finalidade? Qual é a conclusão disso? Eu vou chegar, essa minha atitude, essa minha forma de pensar assim, de agir assim, qual é o meu objetivo? Aí vem os objetivos da vida, né? Que é ser feliz. O bem é inato ao ser. Nós nascemos do bem, né? Ele mora dentro de nós, né? Se eu crio, se eu entorpeço, se a inércia insiste em se manter em mim, né? Esse entorpecimento carnal, eu estou permitindo que a minha mudança, né? Que o meu direcionamento, ele estacione. Então, o que ela fala? Não puxe cadeira para a dor, para a tristeza. Aprenda com ela, né? Separe, né? O bem, ele prevalece em nós, apesar de parecer o contrário, mas o bem prevalece em nós. A pessoa lúcida age com prudência, confia, não se preocupa com o imediatismo, é paciente, sabe que a semente de luz sempre se converte em claridade. Então, olha, uma semente de luz, ela vai ser a luz, ela vai iluminar uma vida, porque ela vai nascer de algum lugar, ela está lá dentro. Se você expande essa luz, né, a claridade, ela vem, né, ela vai surgir, e ela vai tirar as suas sombras, ela vai te dar luz. A inconsciência em que estagiam muitas criaturas respondem pela agressividade e ignorância que nelas predomina. É o caso do monge lá dentro do barco, né? Se ele, achando que ele já não tinha mais raiva, um simples barco vazio foi o suficiente para poder irritá-lo e fazer, opa, eu estou estacionado lá na raiva, eu achei que eu estava livre dela, mas não, ela ainda está morando aqui dentro de mim. Eu preciso fazer, eu preciso repetir, eu preciso criar novos hábitos e repetir esses hábitos, até que os hábitos bons passam a criar raízes e os outros não tomem mais espaço dentro de mim. A consciência da responsabilidade te conduzirá. Isso aqui não tem como, tem que ler, porque é uma lista, né? Então, vamos ver o que é a consciência da responsabilidade. A nunca maldizeres o charco, e sim a drená-lo. Né? O que é charco? É aquele barro, aquela coisa pegajosa ali, aquele lugar frio, né? Que você está amassando o barro. Então, o que você precisa?
Você precisa drenar, você precisa fazer aquilo secar para criar um novo espaço, um novo caminhar, né? A não cultivar os problemas antes a solucioná-los. Então, se eu tenho um problema, não vai adiantar, vou falar novamente o que o César colocou, né? Olha, minha casa está bagunçada, eu vou apagar a luz. É exatamente isso aí, né? Eu não quero ver a bagunça da minha casa, né? Então, tem um problema, eu preciso resolver. Não vai adiantar eu fechar os olhos ou julgar, postergar esse problema, eu tenho que resolver. A não ergueres barreiras que dificultem o progresso, porém, a te tornares ponte que facilite o trânsito. Então, nós somos as nossas próprias pontes, né? E nós somos exemplos para os nossos. Então, nós somos exemplos para os outros. Principalmente a gente que lida tanto com pessoas, porque nós lidamos muito com pessoas, né? Eu lidei a vida inteira com alunos. Então, assim, era uma responsabilidade tremenda, porque você, através das minhas atitudes, os meus alunos se espelhavam. E eu via, nossa, eu vi tal professor fazendo isso, achei isso tão esquisito, né? Eu pensei, nossa, meu Deus, que responsabilidade a nossa, né? A não aguardares o êxito antes do trabalho, pois que o primeiro somente precede ao último na ordem alfabética dos dicionários. Olha, né? Primeiro o trabalho, né? Não o êxito. Primeiro o trabalho, depois o êxito. Então, primeiro o nosso esforço para a gente ganhar, para a gente acender essa sementinha de luz que está dentro de nós. A não olhares para baixo emocionalmente, onde repousa o pó e a lama, entretanto, a fitares o alto, onde fulguram os astros. Né? Tem um poema que fala assim: jamais alcançará as estrelas quem leva a vida de rastros, quem é poeira do chão. Então, eu me lembro muito disso, né? E tem uma música do Sai Guarabira também que chama O Pó da Estrada. Um dia eu canto para vocês, tá? É muito bacana, é linda, né? A não desistires da luta, perdendo a batalha não travada, todavia, perseverando até o fim, pois que a esperança é a luz que brilha à frente, apontando a trilha da vitória. Então, sempre acreditar que o momento seguinte vai ser melhor do que esse, né? Que essa vida, ela foi muito melhor do que a vida anterior, né? Somos muito melhores. A não falares mal do próximo, considerando as suas próprias deficiências, ao invés disso, brindar-lhes palavras de estímulo. Então, ver sempre o lado positivo do outro. Às vezes é difícil, né? Às vezes, nossa, meu Deus do céu, eu tenho, assim, em família, né? Aquela pessoa que você está sempre ali, principalmente dentro da família da gente, aquela pessoa que fala assim, não, mas você não pode pensar assim, você manda uma mensagem, a pessoa vê aquela mensagem como se fosse uma cutucada para ela. Mas por que você faz isso comigo? Eu não estou fazendo nada. Isso aí é de conhecimento universal, né? Eu estou mandando para você pensar, não estou mandando para você, fulana. Eu recebi, achei legal, estou compartilhando. Né? Eu já tenho outra na família que fala assim, nossa, isso aqui é de cabeceira, isso aqui eu vou guardar, porque isso é coisa que a gente tem que ler todo dia para a gente aprender cada vez mais. Tá vendo? Dentro da minha casa, né? Criados do mesmo jeito, cada um pensa de um jeito, né? A nunca pretenderes a paz sem o requisito para cultuá-la no íntimo, não obstante a irradiares a alegria do bem que fomenta a harmonia. Então, caminhamos para a felicidade, né? Caminhamos para a alegria, e a gente, como diz o Edgar, né? Diz Edgar, alegria, né? É em nome da alegria mesmo. Então, Joana, ela vem e nos cita 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, né? Cuja consciência da responsabilidade foi muito maior, persistiu, apesar dos pesares. Ela cita de forma especial esses 5 vultos, né? Vamos chamar de vultos da história,
né, que persistiram com seus inventos, com seus estudos, né, e ela destaca: Louis Pasteur, combatido pelos acadêmicos do seu tempo, com responsabilidade, prosseguiu até culminar na descoberta dos micróbios, da profilaxia da raiva, do carbúnculo. Carbúnculo é um micróbio que me parece que ele dá nas pessoas também, mas principalmente no gado. E é questão de 12 a 36 horas, eu até pesquisei, esse gado ele morre, né? Ele não consegue, pega a parte respiratória do gado e da pessoa também. A pessoa, se ela, em uma semana, se ela não se tratar, ela vai embora. E, em geral, de todas as doenças contagiosas. Aí ele vem também a questão da biogênese, né? Até coloquei aqui a parte, né? Uma vida só existe a partir de outra. Nós sabemos disso, né? Uma vida só existe a partir de outra. E temos aí também o Kepler, né? Johannes Kepler, perseguido, mas consciente dos mapas celestes, insistiu até apresentar uma admirável teoria do planeta Marte e formular outras leis que passaram a honrar-lhe o nome. Nós temos aí também Hansen, com responsabilidade, aprofundou a sonda da pesquisa até isolar o bacilo da lepra e salvar milhões de vidas. Quer dizer, ele aprofundou, né? Ele não, na verdade, ele não foi, parece que ele não descobriu sozinho. Outros vieram antes dele, mas ele aprofundou, né? O Copérnico, ele chegou a ser excomungado, né? Pela igreja. Com responsabilidade, demonstrou o duplo movimento dos planetas sobre si mesmos e o sistema heliocêntrico, porque naquela época a igreja não aceitava, porque a Terra era o centro do universo, porque a Terra era a igreja, né? Então, eles não aceitavam isso, falar que o Sol era o centro do universo, estava tirando da Terra, né? Quando a gente estuda, né, na literatura, a gente fica sabendo desses pequenos detalhes, né? E quando ele fala que o Sol era o centro do universo, é como se tirasse o poder à Terra, não é a igreja, que naquela época, né? A Terra não é, então a igreja não é o centro da Terra, né? Eles não aceitavam isso. Essa, basicamente, em curtas palavras, para explicar isso aí. E ele pagou um alto preço e audácia da consciência. O casal Curie, né? Pierre e Marie Curie, quem já assistiu ao filme, é maravilhoso esse filme, é belíssimo, né? Tanto que esse Pierre, né, ele morre uma morte estúpida, ele saindo, né? Eles descobrindo aí, entregou-se experiências, vou contar a história dele, fatigante, que abriram novos caminhos para o conhecimento de materiais radioativos, né? E o Albert Einstein ainda falava que de todas as pessoas sérias foi a única a quem a fama não conseguiu corromper, que é a Marie Curie. E o marido dela, né, Pierre Curie, inclusive, eles descobrem o polônio, né? Como eles eram poloneses, eles deram o nome a esse material, né, a esse material radioativo de polônio, por causa da Polônia, em homenagem à terra dela. E ele falava para ela, ó, aconteça o que acontecer, não vamos desistir, não vamos desistir. Ele insistia nisso. E o que acontece? Ele saindo um dia, ela continua na pesquisa no laboratório deles, ele é atropelado por uma carruagem a cavalo, a carruagem passa por cima dele, e morre ali uma das mais brilhantes, né, daquela época, mentes ali no meio da chuva, estava chovendo muito, e ali ele morre, né? E ela assim, ela sofre calada, e ela continua o trabalho, porque ele falava para ela, não desista, não desista, é para continuar. Então, a responsabilidade é degrau de elevação da consciência, que plenifica o homem e a mulher em todas as situações. E Joana encerra com o Livro dos Espíritos, né? A questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem para Kardec:
decorre deste. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente, né? Dependendo certamente da consciência de responsabilidade. Então, eu posso estudar, academicamente falando, mas a minha responsabilidade não acompanha. Eu posso não ter a responsabilidade, eu posso estudar, né? Infelizmente, a gente depara com isso, muito comum isso dentro de escola, né? O professor passa por bancos e bancos de escola, aprende, mas na hora dele aplicar a aprendizado dele, ele leva aquilo de qualquer jeito, dá aula de qualquer jeito, senta ali, e quantas vezes, né? Manda o aluno fazer um resumo enquanto ele está lá lendo revistinha. Gente, eu vi isso dentro de escola, né? Isso é falta de responsabilidade, né? Então, assim, o progresso intelectual decorre, mas não segue imediatamente, né? Bem, foram essas observações, né, que eu fiz e o que eu analisei. Até gostaria, né? Depois, eu acho que Vera concorda comigo, viu, Karina? Já vou te mandar a mensagem aí. Você dá um apanhado geral depois, né, Verinha? Para, tipo, nos ajudar, nos iluminar aí, tá bom? E então tá aí mais um dia de estudo e foi feito, nós fazemos tudo com muito amor mesmo, né? Com muita responsabilidade, tá certo? Então, vamos lá, gente. Parando aqui.